Olá, pessoal! O tema da nossa aula de atualidades do dia de hoje é um dos mais importantes da pauta do ministro da Economia, Paulo Guedes, do amplo processo de desestatização que ele gostaria de fazer dentro do país. O tema da aula de hoje é esse aqui. Acompanha comigo. Privatização da Eletrobras. Bom, primeira questão importante aí é a gente fazer uma reminiscência para tentar entender a linha do tempo. Você se recorda lá que de 1500 até 1930, a economia brasileira era basicamente primário exportadora, ou seja, calcada no setor primário voltado para a exportação. O setor primário envolve lá a agricultura, a pecuária, o extrativismo vegetal e mineral, e daí os ciclos econômicos brasileiros, pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. Mas a partir do ocaso da cultura do café, a partir da década de 1910, em 1930, o Brasil resolve mudar a matriz, econômica brasileira para o setor secundário, que envolve a indústria e a construção civil. O grande problema é que, muitas vezes, a iniciativa privada não tinha interesse, não tinha capital financeiro ou não tinha capacidade tecnológica de prover determinados bens para o crescimento industrial e urbano do nosso país. E é aí que entra o papel do Estado. A gente vai observar que da década de 30 até a década de 1980, o Estado brasileiro foi um Estado empreendedor, foi um Estado produtor e provedor de bens e serviços, foi um Estado empresário, constituindo empresas, por exemplo, como a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, a própria Eletrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, hoje privatizada simplesmente Vale, a Itaipu Binacional, a Aviação Aérea Rio-Grandense, a Varig, o Banco do Estado de Minas Gerais, o Benge e por aí vai. Bom, a gente vai observar então que a Eletrobras se constituiu como uma empresa gigante, é uma das maiores empresas de energia de todas as Américas. No Brasil, a Eletrobras responde por 29% da geração de energia elétrica e por 43% das linhas de transmissão. E, portanto, é uma gigante que no ano de 2021 gerou um lucro lá de aproximadamente 6,1 bilhão de reais. Bom, aí vem a tua pergunta então. Professor, diante desse quadro, por que então privatizar a companhia? Aqui é preciso que você esteja muito atento para a prova de atualidade, mas também para as provas de redação que tenha como tema a atualidade. A função da privatização da Eletrobras, ela atende a dois objetivos fundamentais, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. O primeiro é que a empresa precisa de um aporte de capital nos próximos anos para ampliar a sua capacidade de geração de energia elétrica e também modernizar as redes de transmissão. Isso porque, populacionalmente, o Brasil continua crescendo e, ao mesmo tempo, à medida que a economia, pouco a pouco, vai saindo da pandemia da Covid-19, a demanda de energia, claro, se amplia e, portanto, o governo alega que ele, como principal acionista, ele não teria os recursos para fazer o aporte de capital que garantisse, repito, a ampliação da oferta de energia e a modernização da rede de transmissão por parte da Eletrobras. O segundo objetivo, na verdade, é um objetivo ideológico. Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, ele se autodefine como um economista ultraliberal. Lembrando que ele completou o doutorado dele na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que é considerado o centro do pensamento neoliberal do mundo. E ele entende que uma empresa como a Eletrobras seria melhor administrada na iniciativa privada. E, nesse caso, existe uma questão ideológica do neoliberalismo que ele defende, que é a participação mínima do Estado dentro da economia. E, portanto, o desejo de Paulo Guedes é um amplo processo de desestatização. Quando a gente fala de desestatização, é importante você lembrar que a gente tem três questões distintas. Primeiro, a privatização.
que é quando eu vendo patrimônio público para iniciativa privada. Nós chamamos essa venda de once for all, de uma vez por todas. Vendi o patrimônio, vendeu. É o caso da Companhia Siderúrgica Nacional, é o caso da Companhia Vale do Rio Doce. Por um outro lado, eu posso ter a concessão, e na concessão, a titularidade do bem, ele permanece nas mãos do Estado, mas a exploração econômica, por um período de concessão, vai para a iniciativa privada. É o caso, por exemplo, da Rede Ferroviária Federal, é o caso das rodovias federais. E eu tenho ainda a autorização, quando não está envolvido patrimônio público, e a iniciativa privada tem a autorização do Estado para operar determinados tipos de bens e serviços públicos. O exemplo clássico é o serviço de táxi. Legal? Então, antes da gente avançar, vamos botar um pouquinho disso no quadro para você, porque é importante a gente anotar, porque ajuda a fixar na memória. Legal? Vem para cá. Então, nós estamos falando na nossa aula de hoje, né, a respeito da privatização da Eletrobras. E é importante que você se recorde que o Brasil já teve um momento distinto do momento atual, né? No período lá que vai de 1930 até a década de 1980, né? O Estado brasileiro, ele assume uma função de Estado produtor, de Estado provedor e, portanto, de um Estado empresário. E ele o fez porque a iniciativa privada, nesse momento, não tinha interesse, capital econômico-financeiro ou ainda tecnologia para prover determinados tipos de bens, como, por exemplo, as grandes hidrelétricas que movem o nosso país. A gente vai observar, contudo, que a partir da década de 1990 até os dias atuais, há uma mudança no papel do Estado, onde o Estado agora assume basicamente a função de regulador. E a partir da década de 1990, a gente observa em governos distintos um processo de desestatização da economia brasileira. E essa desestatização, lembrando, ela é composta de 3 questões complementares mais independentes. Primeiro, a privatização, depois, a concessão e, finalmente, a autorização. Bom, no nosso caso específico, então, agora, da Eletrobras, o modelo, ele atendeu lá a uma questão de privatização, ou seja, é o famoso once for all, de uma vez por todas, né? E a pergunta é, por que privatizar a Eletrobras? Então, aqui, a pergunta fundamental é, por que privatizar a Eletrobras? E o governo elencou basicamente 2 conjuntos de motivos, né? O primeiro motivo é a necessidade de aporte de capital para ampliação da oferta de energia e também para modernização das linhas de transmissão. Esse é o argumento que, inclusive, você pode utilizar lá na sua redação, né? Que é o argumento de cunho econômico. Tudo bem? Mas, por um outro lado, nós temos uma justificativa de cunho ideológico, né? Que é a ideia da redução
do papel do Estado na economia. E essa redução do papel do Estado na economia é um argumento de origem ideológica, de cunho neoliberal, que é a teoria econômica a qual o Paulo Guedes, ministro da Economia, abraça. Então eu tenho aqui duas grandes justificativas, né? Primeiro, uma de cunho econômico, que é a necessidade de um aporte de capital para ampliação da oferta de energia e a modernização das linhas de transmissão, e uma segunda justificativa, que é a redução do papel do Estado na economia, portanto, um argumento de cunho ideológico, de cunho neoliberal. Bom, sendo assim, professor, qual é o modelo que foi escolhido pelo governo brasileiro? O modelo foi o modelo da capitalização. A Eletrobras, ela ampliou a oferta de novas ações no mercado, pulverizando essas ações que foram ofertadas à iniciativa privada. E, nesse caso, houve uma compra massiva dessas ações e o governo, então, deixou de ser o acionista principal, embora ele não tenha deixado de ser acionista da empresa. Pela regra que fora estabelecida, independente do número de ações que cada um dos compradores detém, ninguém pode ter mais que 10% das ações com direito a voto no conselho de administração da companhia, o que significa dizer, então, né, que o governo ele perdeu o controle da estatal. Terá que haver lá um acordo entre os acionistas para que estes elejam lá um novo conselho de administração da companhia, claro, escolha um presidente e uma diretoria que vai definir os rumos operacionais e estratégicos da Eletrobras para os próximos anos. No entanto, o governo brasileiro ficou com aquilo que nós chamamos de Golden Share. A Golden Share é uma ação preferencial que dá direito a veto por parte do governo numa alteração no estatuto social da companhia. Isso já tinha sido aplicado lá no passado, quando o governo brasileiro, por exemplo, privatizou a Embraer. Isso porque determinadas empresas, como a Empresa Brasileira de Aeronáutica, a Embraer, ou a própria Eletrobras, são consideradas empresas estratégicas para o desenvolvimento do país no longo prazo, porque lidam lá, primeiro, no caso da Embraer, com uma tecnologia de ponta, que é a tecnologia da aviação, e do outro lado a Eletrobras, com uma área absolutamente estratégica, que é a geração de energia, lembrando que não há a possibilidade do desenvolvimento contemporâneo de atividades econômicas em larga escala sem que haja uma fonte constante, relativamente barata e segura, além de ambientalmente adequada, de fornecimento de energia. Legal? Então o Brasil manteve o chamado Golden Share. Legal? Vem para cá, vamos tentar entender um pouquinho agora a partir do nosso material. A privatização da Eletrobras foi oficialmente concluída e assim ela se tornou uma empresa sem controlador definido, como aconteceu com a Embraer. O governo tem reafirmado que a privatização resultará em benefícios para a população e pode reduzir a conta de luz dos consumidores residenciais, uma vez que tornará o setor mais competitivo. A estimativa do Ministério das Minas e Energia é de uma redução de 7,36% na tarifa. Porém, aqui a gente precisa fazer uma observação. Os especialistas do setor dizem duas questões. Primeiro, que essa redução ela só deve acontecer no curto prazo. No médio prazo, num prazo de 5 anos ou mais, a tendência do valor da conta de energia é subir em até 20%. E a pergunta é por quê? Porque para autorizar a privatização da Eletrobras, o Congresso Nacional exigiu que a companhia estabelecesse uma série de contrapartidas, dentre elas a construção de uma série de termoelétricas e da contratação de pequenas centrais hidrelétricas ao longo dos anos. Por um lado, isso garante a segurança energética de algumas regiões brasileiras, como a região norte, por exemplo.
mas, por outro lado, isso tende a onerar mais, aumentar o custo de produção da própria Eletrobras, que em algum momento deve passar isso para o consumidor. Outra questão diz respeito ao fato de que, no momento atual, por ser uma empresa estatal, a empresa muitas vezes ela vende energia abaixo do preço praticado no mercado. Não significa dizer que a empresa esteja tendo prejuízo. Não teve. Ano passado ela teve um lucro de 6 bilhões de reais. Mas, como é uma empresa estatal, ela cumpre uma função econômica no Brasil de ofertar uma energia limpa e barata para os consumidores. E nesse caso, o governo tem, como é uma empresa estatal, segurar o preço de mercado, né, evitando que a empresa pratique um preço praticado por outras empresas que comercializam energia no Brasil. Mas agora que ela foi privatizada, a tendência é de que essa empresa passe a praticar os preços de mercado e, portanto, o preço da energia no médio e longo prazo pode subir, segundo os especialistas, até 20%. Perfeito? Olha para cá. Entidades do setor e analistas, porém, afirmam que a conta deve ficar mais cara, porque deputados e senadores incluíram medidas no processo que vão gerar custos de produção a serem pagos pelos consumidores. O governo optou por realizar a privatização por meio de uma capitalização. E assim, a União ofereceu novas ações da Eletrobras na Bolsa de Valores e, com isso, deixou de ser a sua acionista controladora. O aumento do capital social da empresa foi feito por meio de uma oferta pública de ações. A União, no entanto, mantém uma ação preferencial de classe especial chamada de Golden Share, que lhe dá poder de veto nas deliberações sobre o estatuto social da empresa. A estatal se tornou, assim, uma empresa sem controlador definido, porque, segundo o governo, o poder de voto de cada acionista está limitado a 10%, independentemente da participação que venha a ter na companhia. Além disso, uma nova estatal, foi criada para administrar a eletronuclear, que controla as usinas de Angra 1 e Angra 2, e Itaipu Binacional, que não foram privatizadas. Lembrando que Itaipu Binacional é uma empresa que pertence 50% ao Brasil e 50% ao Paraguai. E, portanto, claro, não pode ser privatizada. No caso, né, da eletronuclear, né, ela controla as usinas termonucleares de Angra 1 e Angra 2 e está em construção Angra 3. Então, nesse caso, as usinas termonucleares, elas precisam lá de um controle, né, muito mais intenso, porque ali eu tenho material radioativo, né? E, portanto, claro que o controle estatal muitas vezes se faz necessário. Legal? Voltando para cá. Após a privatização, haverá uma mudança gradual no modelo em que a energia produzida pelas usinas da estatal é comercializada num processo que nós chamamos de descotização. Hoje, a energia produzida por parte das usinas da estatal é vendida a consumidores por valores mais baixos do que os praticados pelo mercado. Com a privatização e a retirada dessas usinas desse regime, a Eletrobras poderá vender a energia a preço de mercado e, portanto, a um preço mais alto. Segundo o Ministério das Minas e Energia, a transição entre os modelos terá duração de 5 anos, e os especialistas dizem que uma eventual redução na conta de luz será pequena e temporária e irá vigorar apenas nos primeiros anos após a privatização da Eletrobras. O texto aprovado prevê a contratação de 8.000 megawatts de usinas termoelétricas movidas a gás, que são mais caras, e essas usinas terão que entrar em operação entre 2026 e 2030 e serão bancadas pelo consumidor. A Eletrobras é a maior companhia do setor elétrico de toda a América Latina, responsável por 1/3 da energia elétrica no Brasil e quase metade das linhas de transmissão que cortam o território nacional.
Os números exatos são 43% das linhas de transmissão, num total de 76 mil quilômetros, e responsável por 29% da geração do Brasil, com 50 mil megawatts, né, de capacidade instalada. Bom, em 2020, ela teve uma receita operacional de 29 bi e um lucro de 6,34 bilhões de reais. Numa pesquisa que foi feita em março de 2021 e replicada em março de 2022, mostrou que 49% dos brasileiros eram contra a venda da Eletrobras em 2021 e que esse número foi ampliado para 56% em 2022. Não obstante isso, né, o governo decidiu pela privatização. Bom, vamos ver como é que esse assunto caiu em prova, né? Em 2019, a banca Quadrix perguntou assim: Bento Costa Lima Leite, o novo ministro das Minas e Energia, recebeu o cargo do ex-titular da pasta Moreira Franco no dia 2 de janeiro de 2019, na sede do Ministério das Minas e Energia. Também defendeu maior protagonismo da mineração no desenvolvimento do país e menos preconceito dos brasileiros em relação à energia nuclear. Com base nas ideias expressas no texto e em temas correlatos, julgue o item. O ministro, integrante do novo governo, assumiu em janeiro último e assegurou a continuidade do processo de privatização da Eletrobras, que só foi concluído agora em 2022. Alternativa correta, alternativa verdadeira. Segunda questão, de 2018, banca da FCC, perguntou assim: segundo pesquisa divulgada em dezembro de 2017, 7 em cada 10 brasileiros são contra as privatizações, isto é, que empresas do governo sejam vendidas para empresas particulares. Uma parcela de 20% é a favor e os demais indiferentes ou não responderam. Recentemente, o principal esforço de privatização envolve exatamente a Eletrobras. Gabarito aqui a nossa letra D. Professor, por que não a Embrapa? Porque a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é uma empresa ligada ao Ministério, né, do Abastecimento, Pecuária e Agricultura, de extensão tecnológica para o setor rural e está fora da lista de privatização. A Petrobras detém 98% do mercado brasileiro de petróleo e gás. E embora se especule, né, aqui ou ali da sua privatização, também não está na mira recente de privatização. A Embraer já fora privatizada em governos passados e o aeroporto de Congonhas, também em São Paulo, já passou para a iniciativa privada mediante concessão. Portanto, gabarito de fato, nossa letra D. Conferindo o gabarito, então, primeira questão correta, segunda questão, letra D, e com isso nós podemos encerrar esta aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos. Clique lá.